Estamos de volta com a entrevista, o programa Sinap no Ar, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, que vai ao ar pela Rádio Blitz, todo sábado, das 10 ao meio-dia, e durante a semana, de terça-feira e quinta-feira, pela CWB-TV, quinta-feira à noite, 21h30, e na quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã. Estamos conversando com a doutora Josiane Becker, que nos explica, nos passa essa questão do marco legal de saneamento, essa nova lei, agora já em vigor, lei 14.026, que muda o conceito, muda a forma de trabalhar, tirando assim, um monopólio das empresas de água e esgoto dos estados ou municípios e abrindo para que as obras a serem realizadas, as obras físicas, sejam realizadas por iniciativa privada mediante licitação. É isso, né, doutora? Isso mesmo. Agora a gente vai ter uma concorrência entre privado e público logo no início da prestação do serviço, ou seja, o município ou as regiões metropolitanas, né, o agrupamento de município que entender por licitar o produto, porque venceu o contrato anterior, e daí ele é obrigado a licitar, abre para o mercado, e o mercado que vai entrar nessa prestação, doutora, mercado público e privado. Doutora, nessa questão, veja bem, a Sanepar ela continuaria aqui nos casos do Estado do Paraná como fiscalizador, gestora dessa obra, ou seja, mesmo sendo executado pela iniciativa privada, haverá o acompanhamento, começo, meio e fim dessa obra? É pelo Estado que está licitando ou é a própria Sanepar que fará a gestão, o acompanhamento dessa obra? O novo marco regulatório, ele traz uma alteração muito grande nessa questão da fiscalização do saneamento, porque ele agora transfere para a Agência Nacional de Águas, a ANA, toda a responsabilidade para fiscalização, para regulação, para definição de tarifa. Então, tudo será feito agora pelo órgão federal, tentando uniformizar todas as regiões do país. Isso não retira as atribuições e não acabará com as agências estaduais e municipais, porque elas existirão, só que elas terão que seguir o que a ANA vai definir. E o Estado do Paraná, então, tem sua agência reguladora, mas o Estado do Paraná ele ficará agora afeto ao que a ANA definir. Então, a ANA vai precisar trazer aí várias normas para que o Estado consiga prestar o serviço. Então, passou tudo agora para órgão federal. O Estado ele vai ficar sem essa atribuição. Mas o órgão federal ele não tem o seu correspondente no Estado? Aquela secretaria, alguma secretaria do Estado não fica como correspondente? Ou é uma questão federal e diretamente nas empresas estaduais regulando essa questão? Vai ser o órgão federal, a ANA, ela com a supremacia ali da regulação, da tarifação, e o ente estadual, as agências estaduais não vão ter vínculo com a federal, com a agência, com a ANA, exceto que elas terão que seguir as normas que vêm já pré-definidas da ANA. Então, seria hierarquicamente, numa questão de legislação, o órgão estadual ele está afeto ao que a ANA vai definir. Mas não existe como um desmembramento da ANA nos estados e nos municípios, não. A ideia é que a ANA converse diretamente com essas agências estaduais para que as agências estaduais prossigam. E caso as agências estaduais não sigam, né, o que a ANA definir, elas vão ter algumas restrições quanto a repasse de recurso, né, multas, e aí existem outras sanções às quais elas estarão afetas. Doutor, o assunto realmente toma muito tempo, mas o nosso espaço aqui no nosso programa Sinap no Ar não é tão grande. Então, já encaminhando para as considerações finais, a respeito, se tiver mais alguma novidade, né? Nós estamos aí finalizando a nossa entrevista. Eu quero agradecer a sua disponibilidade de vir conversar conosco a respeito disso, tá bom? Fica para as suas considerações finais, doutor.
Sim, muito obrigado pelo espaço, por causa que realmente é uma legislação nova, né? Já foi publicada, então a gente tem agora aí muito trabalho a ser feito. Fala-se muito sobre questões gerais, sobre essa quebra do monopólio, mas existem questões específicas, pontuais, técnicas, em que várias pessoas acho que precisam se debruçar sobre a legislação para que essa legislação tenha a efetividade ao qual busca o governo, que é o saneamento aí no Brasil até 2033. Senão, não vai atingir o seu objetivo. Então, agradeço novamente o espaço para falar dessa legislação tão importante aí que vai mudar muita coisa no nosso país. Obrigado, doutor. Nós vamos fazer um compromisso aqui, enquanto a senhora falava, mas sempre aparece, está ao lado aqui, o nosso WhatsApp. Né? Se houverem perguntas, eu vou tomar liberdade para encaminhar e posso esclarecer a dúvida que as pessoas tiverem. Ok? Obrigado pela participação. Muito obrigada. Programa SINAP no Ar, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Olá pessoal, sou Simone Charão, delegada sindical do SINAP. Venho trazer breves informações para vocês em relação à nossa atuação perante a classe. No decorrer do ano, com o caos causado pela pandemia do Covid, sofremos diversas paralisações nos setores econômicos e nas atividades de trabalho. O SINAP luta pela classe através dos dissídios coletivos para os advogados e advogadas. Em relação aos nossos sindicalizados, puderam contar com a nossa luta e atuação perante os seus líderes, tanto das empresas privadas como empresas de economia mista. Para saber mais sobre o Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, basta acessar o site do SINAP localizado na tela e venha fazer parte, filie-se, pois o sindicato é uma grande ferramenta para os trabalhadores. Programa SINAP no Ar, programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Um ano, hein, gente? Nosso 55º programa. E ritmo de festa hoje. Isso pra rádio, né? Porque Rádio Blitz, porque na televisão, nosso 10º CWB TV, Canal 5 da NET. Nossos amigos telespectadores e os nossos amigos ouvintes. Muito obrigado, doutor Vitor Hugo. Muito obrigado, agradecendo, né? A participação de vocês é importante nesse primeiro aniversário, né? Então agora nós temos a nossa coluna sobre crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, com o juiz Danilo Fontinelli, diretamente de Fortaleza, Ceará. Doutor Danilo, por favor. Bom dia pessoal, meu nome é Danilo Fontinelli. Essa é a segunda parte da exposição sobre corrupção, causas, consequências e combate. Então, uma das primeiras coisas que nós ouvimos quando a gente fala sobre corrupção é como se as causas da corrupção no Brasil fossem oriundas de uma certa herança maldita. É como se a gente, por ter sido colonizado por portugueses, teríamos então, atavicamente, essa corrupção no sangue, daí não teria muito jeito mais para se resolver. Evidentemente, isso é uma explicação mais do que simplista e errada, e evidentemente dá um contorno genético inexistente nesse aspecto e dá uma desculpa, né? É muito fácil você dizer, é impossível combater a corrupção porque as pessoas têm em si, geneticamente, essa herança maldita, o que é evidentemente um equívoco imenso. Então, assim, é muito comum também se ouvir falar, se a gente tivesse sido colonizado por outros povos, seríamos melhores, né? Então, só lembrando, a Bélgica dominou o Congo até 1960 e explorou completamente o território e a população. Esse livro, O Fantasma do Rei Leopoldo, representa muito bem como foi a dominação belga no Congo, em toda a sua exploração. E vamos ser bem claros, povos evoluídos, povos brancos, povos de primeiro mundo, explorando suas colônias de maneira degradante.
e degradante mesmo, né? E é uma história recentíssima disso. Com relação ao imperialismo francês, então, na África, na Argélia, Tunísia, Marrocos, Sudão, Madagascar, Somália Francesa, uma exploração total. Se você quiser saber realmente como foi a dominação da Argélia pela França, até 62, então é muito pouco tempo atrás, né, tem vários filmes a respeito disso. Um deles é esse, A Batalha de Argel, eu recomendo, muito interessante, e mostra como o povo francês, tão ligado à liberdade, igualdade e fraternidade, para os franceses, explorou todo o norte da África. Não precisa nem falar na Índia e na Inglaterra, né? Os ingleses estão polidos, estão educados, estão superiores, estão tecnologicamente também avançados, exploraram a Índia de uma maneira vergonhosa. Também na África do Sul, evidentemente, com seu regime, né, de discriminação e racismo declarado e constitucionalmente atribuído, né, também de povos brancos, de povos pretensamente evoluídos. O que eu quero dizer, de maneira muito clara, talvez muito forte, é que não existe isso de um povo superior ao outro, ou de povos corruptos e povos não corruptos. Isso evidentemente não existe. A questão de caráter independe, né, da cor da sua pele, de onde você nasceu. Depende, evidentemente, da sua formação de caráter. Com relação à causa da criminalidade ser pobreza, evidentemente isso me parece mais do que superado. A pobreza por si só não causa criminalidade, causa situações de fragilidade. Evidentemente, pessoas mais desprovidas de amparo social e estatal podem ser populações mais frágeis, principalmente para as facções criminosas. Mas pobreza por si só não é causa de criminalidade. As necessidades também não necessariamente criam crimes. Né? Existe a teoria das necessidades de Maslow, as nossas necessidades fisiológicas, seguranças sociais, de estima e de autorrealização, e isso não causa crimes, principalmente crime de corrupção, porque ninguém se corrompe por necessidade. Né? A pessoa, como disse anteriormente, a pessoa não está passando fome, não tem uma doença na família, não tem uma causa assim premente e daí se corrompe. A corrupção é feita por aqueles mecanismos de autossatisfação individualistas e egoístas, como já foi tratado. Aparentemente, existiria duas causas bem razoáveis para se entender a criminalidade. Uma seria a exclusão para baixo, ou seja, as pessoas que estão abaixo de qualquer serviço estatal, não recebem educação, não recebem saúde, não recebem alimentação, só recebem no máximo repressão policial. Então essas pessoas que estão abaixo das linhas mínimas de civilidade estariam propensas a, por necessidade de sobrevivência, a prática de crimes. Estariam abaixo da normatividade, vamos dizer assim. Não se poderia exigir muito delas. E um outro aspecto é a exclusão para cima. Pessoas que se sentem tão acima de tudo pelos seus critérios financeiros e econômicos que acham que estão acima da lei e que não estão dispostos a cumprir a normatividade comum das pessoas. Aparentemente também as causas da corrupção é mais pelo desejo mesmo, desejo do mais, desejo de acúmulo, desejo egoísta e individualista, como foi falado. Mas realmente é de se perguntar qual a necessidade disso, né? A pessoa precisa viajar de primeira classe sempre, precisa de um jatinho, precisa de um carro importado, uma Ferrari, um Lamborghini, o que seja, precisa para viver. Evidentemente não precisa, né? O que fica parecendo mesmo é que as pessoas corruptas gostam, precisam, se sentem bem com essa questão da ostentação. O interessante é que isso varia, né, de pessoa para pessoa. Na minha época de colégio, a ostentação tinha um significado completamente diferente. O significado, para mim, né, não era carros, bebidas, festas, essas coisas todas. Se eu tivesse 10 reais no bolso para comprar alguma coisa na cantina, já era uma ostentação imensa. E hoje em dia, quem tem filhos pequenos, né, sabe muito bem que a ostentação é você conseguir dormir 8 horas seguidas.
Enfim, se a gente concluir que as causas da corrupção realmente sejam essa questão de caráter, de sentimentos individualistas, né, se coloca a questão em posições um pouco mais complexas do seu combate. Mas na próxima apresentação veremos os efeitos e como o combate à corrupção pode ser feito. Espero que tenham gostado. Até a próxima.